Olá, começa agora, aqui na plataforma da Oficina do Saber, um curso sobre Sistema de Freio ABS. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Sérgio Santos, sou especialista automotivo formado no Senai, mecânico de automóveis há 25 anos. Fundei a SR Motors em novembro de 2004, que é uma oficina mecânica em Jundiaí, interior de São Paulo. E também professor do curso de eletricidade básica aqui na plataforma da Oficina do Saber. Inclusive, se você ainda não fez esse curso, corre lá agora, que é um curso muito bacana que irá te ensinar alguns conceitos que eu tenho certeza que você irá fazer muito proveito. Fui também instrutor de mecânica de automóveis em uma instituição de ensino segmentado. Em 2018, eu assumi a área de parcerias e engenharia de uma rede de escola de mecânica e continuo a minha carreira profissional como empresário do segmento automotivo, instrutor, consultor e palestrante. E por isso será um prazer enorme poder compartilhar um pouquinho do meu conhecimento adquirido em todos esses anos com você que está aí do outro lado da telinha. Em primeiro lugar, parabéns para você que está buscando conhecimento, pois o nosso segmento precisa de pessoas e profissionais como você, que procura cada vez mais se aperfeiçoar e sair na frente dos diagnósticos dos veículos que chegarem até você. Hoje é o início de mais um curso básico, mas não se engane, o nome básico não vai desmerecer em momento algum o conteúdo do curso, que proporcionará para os que querem se tornar especialistas uma visão completa sobre as principais variáveis do conjunto que equipa todos os veículos aéreos, terrestres, pertinentes à tecnologia da mobilidade. Neste curso, você irá aprender sobre os sistemas de freios que contém ABS e nele você vai conhecer o que é o sistema ABS, funcionamento, tipos de sensores e a substituição. Agora, vamos falar de ABS, mas antes de mais nada, eu preciso falar um pouco sobre freios e o seu funcionamento, para que depois passemos para um próximo passo, que é a evolução através do sistema ABS. Tudo que se move tem que parar. Porque senão acontece o que você acabou de ver. Iniciando com essa célebre frase, que nos remete a uma das grandes leis da física, a inércia, veremos que um dos grandes dilemas da humanidade foi proporcionado pela invenção da roda, que, segundo pesquisas arqueológicas ainda não totalmente confirmadas, remonta ao ano de 3000 a.C. Se por um lado a roda veio para ajudar e facilitar a vida do homem na locomoção e no transporte de cargas, proporcionou uma série de outros inventos que beneficiaram o desenvolvimento do nosso planeta. Por outro, ocasionava o paradoxo citado no início, ou seja, assim que o movimento se inicia com a facilitação da roda, o que fazer para interrompê-lo? Com base nesse questionamento e também em inúmeras vivências não muito satisfatórias devido a acidentes e outros imprevistos, iniciou-se o desenvolvimento dos primeiros dispositivos de freios, que a princípio eram muito rústicos e foram criados justamente com a finalidade de auxiliar o homem nos processos de interrupção de movimento dos carros primitivos, das carroças e muitos outros, chegando até a nossos veículos atuais, além, é claro, para se evitar que algum veículo se deslocasse quando estacionado em várias condições de piso. Agora vamos. O que significa ABS? O freio ABS é um sistema de frenagem que evita que as rodas se bloqueiem quando o pedal de freio é acionado fortemente ou quando o solo está escorregadio e entre em derrapagem, deixando o automóvel sem aderência à pista. Assim, evita-se o descontrole do veículo, permitindo que obstáculos sejam desviados enquanto se freia. E aproveita-se mais o atrito estático, que é maior do que o atrito cinético. Logo mais eu vou explicar para vocês o que é atrito estático e atrito cinético, para que vocês entendam de uma melhor forma o funcionamento mecânico do sistema. O sistema ABS também conta com sensores acoplados às rodas, que calcula a velocidade da rotação do conjunto, em comparação com o motor,
Logo mais veremos o funcionamento e a localização. A partir dessas leituras, é possível perceber se a roda está travando ou não. Caso isso ocorra, a pressão exercida sobre o componente é aliviada instantaneamente e automaticamente, sendo sentida pelo motorista por meio de trepidações no pedal de freio. Pode ser aplicado tanto em freios a disco quanto em freios a tambor. Com estas ações mecânicas e eletrônicas é evitada a derrapagem, que é uma das maiores causas e agravantes de acidentes na Alemanha, por exemplo. 40% dos acidentes causados são por derrapagens devido a condições climáticas. Frenagem, atrito estático, atrito cinético, derrapagem. Sérgio, espera aí. Eu estou no curso de ABS. Será que precisa disso mesmo? Precisa sim, pessoal. Agora vamos entender o que é força de atrito. A força de atrito é uma força de importância indiscutível, pois ela está presente em praticamente todos os momentos do nosso dia a dia. Sem ela, seria impossível você estar aí agora sentado assistindo esse vídeo, pois você já teria escorregado pela sua cadeira. O simples fato de andar também seria inviável, pois sem o atrito você não teria apoio nem para ficar de pé. Perceba que o que acontece com essa senhora foi o famoso escorregão, mas tecnicamente falando, aquilo é a ausência de atrito entre o sapato, que é o contato dela, com o solo. Para que exista força de atrito, é necessário existir um contato entre as duas superfícies, como por exemplo, o pneu de um automóvel e o asfalto. O pneu é aderente e o asfalto é áspero, e essa combinação gera uma força de atrito que fará o automóvel se movimentar sem escorregar pela pista. Define-se a força de atrito como a força de oposição à tendência ao escorregamento. Tal força é gerada devido à irregularidade entre as duas superfícies que estão em contato. Agora vamos ver a ilustração. Ela mostra a força motriz e a consequente força de atrito, que tem a mesma direção e sentido oposto. É importante também assinalar que a força de atrito depende da força de compressão que o objeto faz com a superfície de apoio. Não é difícil entender que quanto mais o objeto pressionar essa superfície, maior será a força de atrito. Essa força de compressão é representada pela força normal. É comum nos depararmos com a tarefa de empurrar um objeto pesado e encontrarmos alguma dificuldade para tirá-lo do lugar. Tal dificuldade vem do fato de o chão e a base do objeto serem ásperas e também de o objeto ser muito pesado. É preciso fazer uma força relativamente grande e depois que se consegue estabelecer um movimento, é mais fácil manter o objeto em movimento do que tirá-lo do lugar. Esta situação se explica pela existência de dois tipos de atrito, o atrito estático e o atrito cinético. Agora eu vou falar do atrito estático. A força de atrito estático ocorre quando a força aplicada não é suficiente para mover o objeto. É aquela situação em que você empurra o objeto e ele não se move. Isso ocorre porque a força que eu apliquei no balcão é igualada pela força de atrito. Por exemplo, eu vou apertar um parafuso. Imagina que eu apliquei uma força de 10 Newton. Newton é uma unidade de medida de força. Apliquei essa força no parafuso. Se ele não se mover, é porque o atrito é superior a 10 Newton. Se eu aumentar a força aplicada para 13 Newton e o parafuso entrar em movimento, significa que eu venci a força de atrito, que era maior do que 10 e menor do que 13. Agora, vamos a um exemplo de quando se aplica uma força motriz maior do que a força de atrito. Você viu que inicialmente ele precisou fazer uma força maior para tirar o carro do lugar?
E depois ele conseguiu até dar alguns passos para movimentar o carro. Então agora você vai entender por que ficou mais fácil de movimentar o carro. É porque iremos falar de atrito cinético. Atrito cinético é quando a força aplicada for maior que a força de atrito de destaque. O corpo entrará em movimento. A partir desse momento, o atrito deixa de ser estático para se tornar cinético. Ou seja, o atrito cinético é o atrito que ocorre quando os corpos estão em movimento. Esse atrito, ao contrário do atrito estático, tem valor constante e é menor do que o atrito de destaque. Isso é um dos motivos pelo qual ficou mais fácil aquele homem empurrar o carro. A sua intensidade é determinada por uma equação muito semelhante à equação do atrito de destaque, bastando apenas trocar o coeficiente de atrito estático pelo coeficiente de atrito cinético. Veja esse exemplo. Veja que depois que o homem aplica uma força maior do que o atrito estático, ele tira o caminhão da inércia. Inicia-se o atrito cinético. Aparentemente fica mais fácil continuar a tirar o caminhão do lugar. Ufa, eu fiquei até cansado só de ver esses homens empurrando todos aqueles objetos. Pessoal, essa foi a sua primeira aula sobre ABS e agora eu tenho certeza que ficou um pouco mais claro para você as questões de atrito e com certeza você estará mais esclarecido para a próxima aula, que abordaremos o tema derrapagem, que tem tudo a ver com o atrito cinético que você viu hoje. Então não perca, aguardo vocês lá.